A ação dos recursos do Fundef é impositiva, não podendo haver qualquer outra utilização que não contemple a finalidade constitucional e infraconstitucional conferida ao Fundef, que é a aplicação de seus recursos exclusivamente no ensino. Nesse sentido, a Lei Complementar 101, em seu artigo 8º, parágrafo único, é taxativa nos seguintes termos: os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele que ocorre o ingresso. E mais, ele diz que o entendimento defendido na presente instrução é de que os recursos originalmente advindos do Fundef não podem ser deduzidos para pagamento de honorários advocatícios contratuais, de modo que o uso desses recursos para pagamento de advogados constitui-se em ato ilegal e inconstitucional, violando respectivamente a Lei 11.494/2007, que é a lei do Fundef, né? Do Fundeb, e o artigo 60, inciso 4º do ato das disposições constitucionais transitórias. Desse modo, resta claro definida a vinculação da aplicação dos recursos oriundos do Fundef. Conclui-se assim que, diante de todo exposto, que o uso dos recursos originalmente vinculados ao Fundef para pagamento de honorários advocatícios configura destinação de verba vinculada ao Fundeb para finalidade diversa da educação, contrariando previsão constitucional e infraconstitucional. Caso haja desconto no valor do precatório referente ao pagamento de honorários, o município deverá recompor, aqui é importante, o município deverá recompor a conta do Fundeb com a quantia destacada, de modo que haja recomposição da integralidade do valor pago pela União, depositado na conta do Fundeb. Eu faço um destaque aqui que o entendimento diverso do que foi exarado nesse acórdão do Tribunal de Contas, o acórdão 1824/2017, que detém a jurisdição sobre esses recursos pelos tribunais que detém a jurisdição sobre esses recursos e pelos tribunais judiciários, resultaria enorme prejuízo aos alunos do ensino e aos cofres dos municípios alagoanos, os quais, segundo dados do Ministério da Educação, estão classificados entre os piores índices de desenvolvimento da educação básica. Portanto, diante do teor da representação, bem como da documentação carreada aos autos, vislumbra-se a existência de fortes indícios de irregularidades apontadas pertinente à contratação irregular, bem assim do risco de destaque de recursos do Fundeb para pagamento, do Fundef, para pagamento de honorários advocatícios. Diante das irregularidades noticiadas e da possibilidade de grave dano ao erário municipal, levado a cabo com destaque de verba do Fundef para pagamento de honorários advocatícios, requer-se imediatamente a apuração dos fatos por essa Corte de Contas e identificação dos responsáveis e, se for o caso, a aplicação das sanções previstas na legislação. Aqui eu trato do pedido de medida cautelatória do Ministério Público de Contas, que pugna por concessão de medida cautelar para determinar que o gestor do município de Atalaia se abstenha de realizar pagamento de quaisquer valores devidos a títulos honorários advocatícios referentes à ação de execução provisória, bem como para decretar a indisponibilidade dos valores correspondentes aos honorários advocatícios supostamente devidos em decorrência da atuação de demanda judicial envolvendo a recomposição de verbas do Fundef, em razão da gravidade dos fatos e da robustez dos elementos apresentados. Aí aqui eu trato da concessão de medida cautelar, eu registro aqui que a medida cautelar pressupõe a presença dos requisitos fumus boni ius e grave lesão ao erário e ao direito alheio e do periculo in mora, que é o risco da ineficácia da decisão de mérito. Tal medida se faz imprescindível quando necessário prevenir a ocorrência de dano ao erário agravado pela demora da decisão a ser proferida por esta Corte de Contas.
Conforme demonstrou o representante, a contratação irregular do escritório Castro e Dantas, com violação à Lei 8.666 de 93, e o efetivo pagamento e a possibilidade do efetivo pagamento dos honorários advocatícios com verba vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino, o Fundef, poderá incorrer em grave dano ao erário. Além do mais, considerando que a fase de execução já se encontra avançada e que o eventual pagamento de honorários oriundos de suposta contratação ilegal poderá tornar inviável a recuperação dos recursos públicos, impõe-se providência com vistas a garantir a efetividade do cumprimento de uma futura decisão de mérito deste egrégio Tribunal de Contas. Diante dos fatos ora relatados e dos documentos que instruem o presente processo, presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida cautelar, defiro parcialmente a medida cautelatória pleiteada pelo representante. E aqui vem a conclusão, mas no momento oportuno, eu gostaria de também trazer, que não vem aqui no meu voto, mas trazer a notícia de alguns pontos desse acordo que eu também acho importante a gente tratar. Talvez nas discussões a gente pode vir a tratar deles. Bem, mas concluindo, eu registro aqui que, presentes os requisitos exigidos na Lei Orgânica e no Regimento de Contas, regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da representação, e convencido da necessidade de que sejam apuradas as irregularidades narradas pelo representante, voto no sentido de que o Tribunal Pleno decida conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 191 do regimento interno desta Corte, deferir medida cautelar requerida para determinar ao atual gestor do município de Atalaia que se abstenha de promover o pagamento dos honorários advocatícios contratuais supostamente devidos em razão de demanda judicial consistente em execução provisória para a recomposição de verba do Fundef em face da União, até decisão final de mérito. Caso já tenha havido pagamento dos honorários em razão de serviços advocatícios referente a essa execução provisória, informar a esta Corte de Contas, no prazo de 5 dias, o valor pago, o credor, a data de pagamento, a origem dos recursos e dos créditos orçamentários. Determinar também a diretoria de FAFON, desta Corte de Contas, que sejam adotadas providências, inclusive inspeções e diligências, se fizerem necessárias, objetivando a apuração imediata dos fatos apontados irregulares na presente representação. Oficiar a segunda vara da Justiça Federal de Alagoas para solicitar que informe esta Corte de Contas se os valores referentes aos créditos da diferença da complementação da União para o Fundef foram pagos ao município de Atalaia, em caso afirmativo, com a conta bancária em que os valores foram depositados. Determinar ao atual prefeito do município de Atalaia, senhor Francisco Luiz de Albuquerque, que, no prazo de 5 dias, informe e encaminhe ao Tribunal de Contas os seguintes documentos: cópia integral do procedimento administrativo de inexigibilidade de licitação que resultou na contratação do escritório de advocacia Castro e Dantas para a prestação de serviços advocatícios relacionados à execução para recuperação de recursos da complementação da União ao Fundef repassados a menor, inclusive aditivos e prorrogações dela decorrentes, informar-se-á na estrutura organizacional do município, assessoria jurídica e quais são os servidores que a compõem, especificando seus respectivos cargos e forma de investidura, informar se existe contrato vigente no âmbito daquela municipalidade para a prestação de serviço de advocacia, caso positivo, encaminhar cópia do respectivo procedimento de licitação e do contrato dele resultante, informar quem está representando atualmente o município na ação de execução para a recuperação dos recursos da complementação da União ao Fundef, repassados a menor, de que trata a presente representação, informar se houve algum pagamento decorrente do contrato celebrado com o escritório
Castro e Dantas, encaminhando, caso positivo, todas as notas de empenho e ordem bancárias. E, por fim, da ciência, com envio de cópia do inteiro teor da presente decisão ao senhor Manuel Silva Oliveira, ex-prefeito do município de Atalaia, e ao representante do escritório de advocacia Castro e Dantas, por meio, claro, do seu representante legal, Adriano Castro e Dantas, concedendo-lhe o prazo de 15 dias a partir da ciência para querendo se manifestar nos autos. Aqui, senhora presidente, senhores conselheiros, eu, aproveitando, até para abreviar também a minha relatoria, eu tenho mais 4 processos que tratam do mesmo tema e eu trago as mesmas fundamentações, são todas elas representações do Ministério Público de Contas, todas elas questionam a contratação irregular por inexigibilidade, né? Eu só faço menção ao processo, gostaria de fazer menção específica ao processo 5.505/2016, a representação é contra o prefeito do município de Coruripe e ao escritório, todos eles, né, esse escritório Castro e Dantas, porque se verificou os mesmos fatos, trata-se da mesma matéria. Só que aqui, eu fiz um registro aqui, que nesse caso específico, eu deixo de apreciar preliminar de impedimento dos conselheiros Fernando Toledo e Maria Cleide, alegada pelo Ministério Público de Contas, que aqui é um caso específico nesse processo, que em razão da questão já superada, conforme julgamento do plenário dessa Corte, nos processos TC 2844/2016 e 2910/2016. Aqui, nesse caso, o Ministério Público de Contas suscitou esses impedimentos. E aqui eu justifico, mas os votos, no final das conclusões, são todos eles pela concessão da medida cautelar, né? E determinações para apuração dos fatos pela DEFAFON, ao ofício à Justiça Federal, a segunda vara, determinação ao prefeito para que caminhe informações e documentos semelhantes desses que eu relatei aqui, e, por fim, por dar ciência, concedendo prazo para que os representados se manifestem nos autos. Então, eu vou, com a sua permissão, senhora presidente, relatar aqui o número do processo e os representados, para que fique registrado e a gente possa, em conjunto, deliberar sobre esses processos. Então, esse que eu relatei de início, trata-se o processo 725/2016, representação do Ministério Público de Contas contra Manuel da Silva Oliveira, ex-prefeito do município de Atalaia, e escritório de advocacia Castro e Dantas. Processo TC-AL 5.505/2016, também representante, o Ministério Público de Contas, e os representados, o prefeito do município de Coruripe, Joaquim Beltrão Siqueira, e o escritório de advocacia Castro e Dantas. O outro processo é o processo TC número 730/2016, do Ministério Público de Contas, contra o senhor Flaubert Torres Filho, ex-prefeito do município de Viçosa, e o escritório de advocacia Castro e Dantas. O outro processo é o processo TC número 2465/2016, tendo como representante novamente o Ministério Público de Contas e representado o senhor James Ribeiro Sampaio Calado Monteiro, ex-prefeito do município de Palmeira dos Índios, e Henrique Carvalho, advogados. Aqui é um outro profissional, mas também contratado por inexigibilidade de licitação, da mesma forma que aquele outro escritório. E o último processo, senhora presidente, é o processo TC número
14.172 de 2015, tendo como apensos o 6.022 de 2016 e o 13.191 de 2016. Aqui os representantes são o Ministério Público de Contas e os representados o senhor Antônio Costa Borges Neto, ex-prefeito do município de São Brás, e o Escritório de Advocacia Castro e Dantas. Portanto, senhora presidente, é esse o voto. Coloco passa a sua presidência. A palavra do Ministério Público. Senhora presidente, senhores conselheiros, essa matéria, eu acho que já foi amplamente debatida aqui nesse plenário, inclusive acho que a quase totalidade dos conselheiros foi relator em algum processo semelhante a esse. E eu acredito, e o Ministério Público ofereceu todas essas representações com base em denúncias que foram feitas ao Parquet de Contas e que eu me recordo, por ocasião do julgamento de representações semelhantes a essa, que eu, à época, ainda estava substituindo o doutor Rafael aqui no plenário, e eu fiz um alerta a essa corte, dizendo o seguinte: olha, o que nós estamos julgando nesse momento é fazendo o juízo de admissibilidade para o acolhimento e posterior instrução desse processo, para que verifiquemos a legalidade ou não das contratações e também a questão da vinculação às verbas à educação. Nós, nas outras representações, fomos vencidos e o tribunal, por apertada maioria, salvo engano, no voto de Minerva por 4-3, decidiu arquivar de plano as representações sem sequer solicitar dos gestores ou dos escritórios a íntegra do processo de contratação e sem adentrar em pontos que são extremamente importantes com relação à matéria. Eu vou dar um exemplo, porque eu fiz também essa observação há cerca de um ano atrás, mais ou menos, que é no tocante à economicidade da contratação. Eu tenho um entendimento consolidado, e nós do Ministério Público temos um entendimento consolidado, no sentido de que não é cabível nem a contratação por inexigibilidade. Isso aí é um ponto lá no Ministério Público que é pacífico e nós viemos batendo nisso há muito tempo. Mas tem uma outra questão que pode ser analisada por esse Tribunal de Contas, que é a questão da economicidade da contratação. Por que 20%? Qual é a razão de ser estipulado 20% para fazer a execução provisória de um acordo, a simples execução? Eu não falo nem de um processo, de algum escritório de advocacia que tenha atuado desde o início do processo. Entrou há 10 anos atrás, acompanhou todo o processo, teve que agravar, teve que recorrer para ser vencedor ao final e aí sim fazer a execução. Eu não estou discutindo nem esse caso. Por felicidade, os processos que foram trazidos pelo conselheiro Sérgio nesse momento são todos processos em que os escritórios foram contratados somente para fazer a execução. O que, para quem milita na área jurídica ou militou na advocacia, sabe que para fazer uma execução de um título judicial não é necessária uma qualificação, uma expertise singular. A própria Corte de Contas, a nossa Corte de Contas, tem uma regulamentação que não é tão nova, uma Instrução Normativa 02 de 2011, que ele fala o seguinte, artigo 2º, do normativo da nossa Corte de Contas: a inexigibilidade de licitação, nos casos mencionados no artigo 1º, deve estar subordinada ao atendimento de requisitos legais da inviabilidade de competição,
somada à contratação de serviços de natureza singular. Somadas. Não é nem, no meu entendimento, no entendimento do Ministério Público, não é nem um serviço de natureza singular, muito menos um serviço em que é inviável a competição. E eu já conversando com alguns colegas, inclusive membros dessa corte anteriormente, eu falei, olha, como é que é inviável a licitação se só aqui na Corte de Contas de Alagoas tem 4, 5 ou 6 escritórios que estão sendo representados porque estão fazendo a execução desses acórdãos? Qual é a inviabilidade de competição? Por que não fazer uma licitação entre eles, né? Uma licitação técnica e preço, como prevê a legislação, somado os requisitos técnicos com um desconto em cima dos honorários? Por que não um honorário de 10% em cima de 10 milhões, que daria já R$1 milhão para fazer? Por que não 5%? Então, essa matéria, apesar de ter sido trazida como uma questão simples, em que nos outros julgamentos foi arquivado de plano, eu penso que é extremamente prudente ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas dar um passo atrás. Vamos reiniciar a discussão. Nós não estamos julgando o mérito da representação. Vamos citar os gestores, citar os escritórios. Quem sabe eles comprovem que o serviço é singular. Quem sabe eles consigam comprovar que o preço é o preço adequado de mercado. Vamos discutir a matéria, rediscutir, sob essa ótica da contratação, sob a ótica da economicidade. Vamos rediscutir a questão da vinculação. Foi discutido aqui no tribunal, foi 4-3. Acho que posteriormente o conselheiro Alberto voltou atrás no voto dele, ficou 5-2. Mas o TCU, já mais recentemente do que as decisões do tribunal, trouxe uma série de elementos para que os recursos sejam vinculados 100% à educação. Vamos rediscutir isso. Não vamos antecipar o mérito mais uma vez e partir para o arquivamento da representação. Então, fazendo esse apelo, né, aos conselheiros para que deem um passo atrás. Sei que a matéria já foi julgada pelo tribunal. Foi uma decisão apertada. A questão está novamente sendo rediscutida, inclusive chegando em algumas situações, como colocou o conselheiro relator, o conselheiro Sérgio, chegando ao Supremo Tribunal Federal. Nós, nesse momento, estamos fazendo um juízo de admissibilidade para colher mais informações apenas. É isso que estamos votando aqui. Então, o Ministério Público vem pugnar para que o tribunal reveja o seu posicionamento, acolha a representação no sentido de fazer a devida instrução do processo e que seja concedida a liminar nos termos como trazida atualmente pelo relator, até porque o pedido liminar há 2 anos atrás não tem como ser cumprido mais, então pede que seja confirmada a liminar por este tribunal nos termos trazidos pelo relator e que, após a devida instrução do processo, que ainda não foi feito em nenhum processo anterior, os processos sempre foram arquivados sem o devido julgamento e aprofundamento do mérito sobre aspectos relevantes, aspectos de legalidade, de economicidade. Então, o Ministério Público vem pugnar para que seja recebida as representações, ora trazidas a plenário, e que, com todas as informações, com as informações trazidas pelos gestores, pelos escritórios, a gente possa reabrir esse debate com os novos argumentos trazidos pelo TCU, até para evitar um conflito. Não estou pedindo que o tribunal, nesse momento, se curve à decisão do TCU, mas vamos discutir melhor o assunto, vamos nos aprofundar e que, se posteriormente, na decisão de mérito, os conselheiros entendam realmente que aquela decisão anterior foi a mais acertada, que se confirme. Mas acho temerário que, nesse momento, em representações que envolvem milhões de reais, que poderiam representar uma verdadeira revolução na educação aqui no estado de Alagoas, que, nesse momento, o tribunal, mais uma vez, se negue a discutir profundamente a matéria
e arquive de plano as presentes representações. É isso que pugna o Ministério Público, pelo conhecimento e pela concessão da medida cautelar. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Sérgio. Com a palavra, o conselheiro Fernando. Mas, primeiro, parabenizar o aprofundamento e o estudo técnico feito pelo conselheiro relator. Em seguida, dizer que não é sem sentido a profundidade também, o apelo e as ponderações feitas pelo Ministério Público para que esse tribunal efetivamente possa rever a sua posição. Eu não tenho, sou obtuso, eu não tenho posições que não possam ser revistas, em absoluto. Mas é um tema que está muito efervescente ainda, inclusive nas cortes superiores. A decisão, como foi dito, a interpretação que tem acompanhado o Tribunal de Contas da União, mas tem também decisões do Supremo Tribunal Federal na via contrária desse entendimento com relação à legalidade ou não dos pagamentos advocatícios, que é esse o tema. A questão de vinculação ou não é outro processo, não é esse que nós estamos tratando. Que já existe, inclusive, também decisões, me parece que já consolidadas com relação à vinculação, em todos os âmbitos com relação à vinculação dos recursos. Honorários ainda não. Ainda tem uma situação interpretativa em aberto. Isso posto, senhor presidente, eu tenho uma posição que já manifestei. Inclusive, nós arquivamos o processo com o meu voto. Mas eu não estou, nem nesse momento, apresentando um voto divergente. Não quero fazê-lo. Quero ter um pouco mais de tempo, um prazo regimental. Para consolidar esse meu entendimento. Em função disso, senhora presidente, eu vou pedir vistas desses processos, como disse, voltando a dizer, observando o prazo regimental para trazer a minha posição com relação a esse posicionamento. Obrigado, senhora presidente. Então, seja concedido vistas ao conselheiro Fernando. Com a palavra, o conselheiro Anselmo. Conselheiro Rodrigo. Eu gostaria de antecipar meu voto. Para mim, essa é uma questão que já está devidamente pacificada, pelo menos para mim. Né? Acho que essa é a temática e a demanda mais importante do ponto de vista econômico que tramita aqui no tribunal, porque implica no pagamento de uma quantia de aproximadamente R$1 bilhão, né? R$1 bilhão. E então eu tenho um cuidado ainda maior. Eu gostaria de parabenizar o conselheiro Sérgio, parabenizar a contundente manifestação do Ministério Público. Acho que ela só pecou quando disse que os conselheiros deviam voltar atrás, mas dá um passo à frente em seu entendimento. Somente quanto a isso eu discordo, no mais eu concordo integralmente com a manifestação, inclusive com o tom da manifestação de Vossa Excelência. Um motivo pelo qual eu não vejo nenhuma dificuldade em se admitir a admissibilidade, o processamento de uma representação que está calcada em 2 objetos. Primeiro, a vinculação, e ainda que a gente tenha dúvida, que eu não tenho, existe um segundo objeto, que é a contratação de forma indireta a violar preceitos da lei de licitação e, muitas vezes, o que é pior, a própria Constituição Federal, naqueles municípios em que tem uma procuradoria jurídica própria, né? Só vou ter o cuidado de me averbar impedido para votar no processo 5505/2016. Nesse daqui, me parece que eu emiti parecer como membro do Ministério Público.
E quanto aos demais, eu não vejo a menor dificuldade em se admitir o processamento da representação, inclusive concedendo a cautelar nos termos formulados pelo conselheiro relator. Com a palavra, o conselheiro Anselmo. Excelência, vou falar mais o quê? Repetir. Mas dizem que o treino leva à perfeição, né? Então, eu não vou me estender e quero até, talvez seja uma crítica a mim, como conselheiro, ao tribunal, talvez. O tribunal amanhã vai fazer 70 anos. Há 70 anos, o tribunal entende como proeminente a sua função didática. Eu até acho, que a função didática mesmo do tribunal, eu acho que é essa aí do voto do Conselho Sérgio, onde há explicação didaticamente do que está acontecendo. Eu acho que essa deveria ser a função didática do tribunal e só. Começar a tomar providências efetivas, vou furtar a sua palavra, contundente e incisiva, se fosse o caso. Este é um exemplo. Vou aqui parafrasear o membro do Ministério Público de Contas. Falou de uma resolução que o senhor Rodrigo quase pega, mas lembrou da resolução, já estava aqui anotado. Por que não pela advocacia pública, conforme a resolução também nossa do tribunal, que a gente não faz cumprir? Nós não fazemos. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Excelências, eu, para não me aprofundar mais, ou delongar mais, ou me repetir mais, eu queria, se não fiz ainda, citar mais uma vez, lá na origem. E aqui eu não estou fazendo a discussão de sexo dos anjos, nem a questão da vinculação para determinado fim, nem a questão da possibilidade de contratação dos escritórios, aí o que eu também entendo malferindo preceitos comezinhos da administração pública expressos. Mas queria citar, Excelência, só o voto aqui, lá no início, na Ação Civil Ordinária 648, Bahia. Tem várias outras. E aqui o voto é do ministro Edson Fachin, que é só citar essa pequena, na página 13, é o seu antepenúltimo parágrafo. De pronto, empenho de ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos autores, aqueles que foram buscar esses recursos, vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito da educação. Grifos nossos, entonação nossa, vírgula, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. Dito isso, eu não tenho como coerência, porque já antecipei voto, não um processo específico de vinculação para honorários, contratação de escritórios de advocacia, mas na questão da vinculação a outros gastos, por mais especiais, por mais importantes, mas que são aqueles recursos da educação eu não poderia aplicar, mesmo porque na maioria deles, ou numa parte deles, tem previsão constitucional de que compõe aqueles gastos, do que nós podemos utilizar. E sendo assim, nesse caso também, Excelência, eu gostaria de acompanhar aqui, parabenizando o professor Sérgio, pela didática do voto. Eu acho que a didática do tribunal é essa, de explicar direitinho para que o gestor, por pior assessoria que tenha, ele mesmo consiga verificar o que está sendo feito e o que deve ser feito. E o tribunal ele não pode aí trazer com a devida vênia, o entendimento do Fernando, com essa discussão de honorários, mais insegurança jurídica para o próprio jurisdicionado, sob pena de daqui a pouco ele sofrer algum sancionamento, e tenho certeza que em sua defesa vai utilizar, mas o tribunal decidiu assim. Aí isso, para nós, traz um certo... Excelência, entenda, não é pessoal, pelo amor de Deus, traz um certo descrédito ao sistema de controle externo, ao titular técnico do sistema de controle externo alagoano. E nesse sentido, acompanhando em toto, e já parabenizando pela didática, pela explicação dada no voto, as razões de decidir do conselheiro Sérgio, e, evidentemente, a sua decisão, o seu voto,
e não tenho como deixar de acompanhar, senhora presidente. Antecipando o meu voto. Deixa eu dar a palavrinha. Palavra. Veja só, eu acho que a gente viveu vários momentos dessa discussão. Um momento mais tumultuado e ele evoluiu e chegou a um ponto e nós tomamos uma decisão para não ficar na inércia. Aquela decisão, em termos de coisa, por mais que a gente tenha discutido, naquele momento, eu ainda continuaria com certeza que a gente não estava errando. A gente estaria apenas distribuindo, vamos dizer assim, aonde existe a carência de cada município. Daí para frente passou-se a discussão totalmente jurídica com relação do carimbo da verba, da coisa, e a coisa evoluiu a um ponto que chegou, o TCU foi mais forte, hoje já está, ele fechou questão que a verba toda era para a educação. O STJ fragilizou, onde manteve a educação, o restante da verba, mas abriu espaço para os honorários advocatícios, independente de contratação, não estou falando de contratação. Então, o STJ abriu isso aí, o STF manteve isso aí, não sei se a matéria vai para o pleno, mas para o turma, ele está mantendo essa coisa. Esta fragilidade, doutor Rodrigo, dificulta. Eu acho que a gente amadureceu. A gente amadureceu e a gente já tinha, quando começou essa decisão, a gente já tinha pacificado em discussão, até que o doutor N pediu, não, a gente já tem um entendimento até. A discussão, acho que da educação, ela não existe mais aqui, entendeu? Em cima daquele primeiro voto que foi dado, da nossa relatoria. Aquela discussão não existe, ela está pacificada também. A discussão agora, que aí ela, juridicamente, ela está com a instância superior dizendo que pode, o que a gente tem que discutir aqui é exatamente a análise dessas contratações. Se ela caberia a forma que foi, a gente não sabe se tem contratação que foi feita uma licitação. Então, essas contratações que é o quê do problema. A pacificação com relação ao dinheiro da educação, ele não existe mais, entendeu? Conselheiro Sérgio, ela não existe, todo mundo já, até porque a instância superior já decidiu. Aí a gente está batendo aqui, aí era usar o termo que o conselheiro Celso falou, aí está enxugando o gelo, já está todo mundo dito lá que é educação, não tem mais o que a gente discutir. Só queria fazer as fases que a gente passou de amadurecimento e eu acho que amadureceu. E com certeza essa discussão, após dentro da avaliação do conselheiro Fernando, que ele vai trazer exatamente no prazo regimental, a gente possa evoluir e quem sabe a gente ter um posicionamento diferente. Só queria deixar claro com relação à discussão da educação, ela não existe mais. É só isso. Presidente, eu gostaria de fazer uma ponderação, conselheiro Otávio Lessa, eu acho que Vossa Excelência resumiu bem esse processo aí. Mas eu chamo a atenção da urgência que a gente deve ter com esse caso aí. É urgente isso, por quê? O TCU, ele como tem a jurisdição sobre esses recursos aqui, ele determinou, nesse acórdão que eu fiz menção no meu voto, ele determinou lá no item 9.2.3 que a aplicação desses recursos fora da destinação a que se refere o item 9222, que ele diz que deve ser utilizado conforme determina o artigo 21 da lei lá do Fundeb, que é a 11.494/2007. Ele diz que lá, a aplicação fora daquela destinação implica a imediata necessidade de recomposição do erário, ensejando, ele fala, a míngua da qual a responsabilidade pessoal do gestor que deu causa ao desvio na forma da lei orgânica do TCU. E isso aí eu volto aqui à insegurança que fez referência ao conselheiro Anselmo Brito. Isso em razão desse acórdão nosso aqui do Tribunal de Contas, número 1128/2016, de 18 de outubro de 2016, em que o tribunal diz lá que determinar o município, no caso aqui Novo Lino, que reserve e aplique 25% daqueles recursos
na manutenção e desenvolvimento do ensino. Na área de educação, fala aqui, ó, sob a denominação parcela deferida do Fundeb, devendo isso para abrir conta específica. Aí no item B ele diz, deve também reservar 15% para aplicação na área da saúde. E deve reservar um numerário suficiente para quitar salários de servidores. Isso é essa verba do Fundeb. A gente decidiu assim, a gente que eu falo, eu fui voto vencido, mas é o tribunal. Eu sou membro dessa Corte de Contas, então somos nós que decidimos assim, embora eu tenha sido vencido. Então diz que deve ser utilizado para quitar salário de servidores no item C. No item D diz que não deve integrar o mínimo legal de percentual a ser aplicado com educação e saúde. Quando tais percentuais não devem integrar o mínimo legal do percentual a ser aplicado na área da educação e saúde, quando da apresentação do processo de prestação de contas referente ao exercício 2016, sob pena de reprovação das suas contas, quer dizer, já faz até um juízo prévio. O restante dos valores poderá ser utilizado pelo chefe do Poder Executivo Municipal em investimentos e melhorias para o bem-estar dos munícipes. Bem, aqui o tribunal aí interferindo na gestão lá diz que pode utilizar lá em investimento. Ó, você deve utilizar investimento, que eu penso que deve ser uma decisão do gestor. Intime-se as partes. Portanto, então, nós temos essa decisão aqui em Novo Lino e que serviu aqui, provavelmente, para outros municípios, né, deliberarem sobre esses recursos aqui, aqueles municípios que receberam esses recursos. Então, é preciso o tribunal debruçar sobre essas questões aqui, urgente, porque o gestor, ele pode ser responsabilizado. Inclusive, o TCU diz assim, ó, se você utilizar, destacar essa verba para pagar honorários advocatícios, que ele reputa aqui inconstitucional e ilegal, você vai ter que repor essa verba. Imagine o município, o prefeito ser responsabilizado lá pelo TCU, ele fala em 20%, aqui em média aí 15 milhões, 20 milhões, vamos colocar aí 15 milhões, 3 milhões aí, em média, que cada município desse aí. Então é um valor muito elevado, né? Eu acho que a gente deve se posicionar urgentemente sobre esses fatos. A gente já tratou aqui de diversas vezes, e se for o caso, mudar o posicionamento. Eu tenho uma indagação a fazer. Tem o Ministério Público. Se o TCU puxou para ele, que a verba é dele, a decisão tem que ser dele. Não precisa ser dos TCRs. Mas ele já tem a decisão. Ele foi confrontado, conselheiro nacional. Ele foi confrontado com a área do judiciário. Excelência, mas essa competência é concorrente, excelência, fiscalização de recursos do tem a independência das instâncias. Sim, mas ele está colocando que a verba foi exclusiva, que foi o complemento que o governo federal deixou de passar. Ou seja, a verba, aí ele está fechando o parênteses, é federal. Ou tem dúvida com relação a isso? Não tem dúvida. Ele está dizendo exatamente isso. O TCU pode muito bem divergir do Poder Judiciário, assim como a nossa corte aqui. Rapaz, o que eu estou querendo dizer é que a instabilidade, ela está sendo criada. Concordo. A nossa foi uma questão de decisão de momento. A instabilidade está se dando pelo judiciário do STJ com o TCU e STF. Instabilidade, mas isso aqui, porque com o judiciário, aí a palavra final vai ser sempre, cara. Entendeu? Essa instabilidade é que está sendo colocada. Tanto é que a gente, com relação à decisão que já foi tomada, ninguém discute mais. Agora, a decisão, o TCU vai fazer alguma intervenção, aí eu faço a pergunta, ele tem capacidade de intervir, que eu digo, questionar uma decisão do STJ? Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Com relação para manter a decisão dele, do TCU. Isso eu queria, se ele tem essa... juridicamente, sem nenhuma criança, porque eu queria saber, existe essa possibilidade do TCU intervir e fazer um questionamento ao STJ, discutir isso? Isso é que era importante, para você ter uma segurança efetiva com relação a isso. A competência, nesse caso, para a fiscalização do recurso do Fundeb, que a rigor é um fundo estadual. Depois que o dinheiro migra para cá, é competência concorrente.
É União e Estados. Aí vem uma outra situação aqui. Se o tribunal, modernamente, tecnologicamente, pudesse registrar as rubricas, e isso é obrigação, inclusive, de ser feita, da origem do recurso e aplicação, isso ficaria mais evidente, que esse recurso veio da complementação da União e que deve ser utilizado acolá. Mas, ainda assim, como integrante daquele fundo, a competência para fiscalizar, orientar, também é das Cortes de Contas estaduais, e o caso aí barra municipais ou municipal. É algo que a gente tem que tem a competência, evidentemente respeitado quem tem a prerrogativa de analisar, parece-me que estão querendo avançar mais nessa área, não só a questão do devido processo legal, da legalidade das decisões, né? Mas até então a competência parece-me clara, inclusive em uma das decisões, talvez, acredito que até essa última, em declaratórios, o TCU foi também bem pedagógico nisso. Epa, e a competência dos tribunais de contas? Epa, é mesmo, é concorrente. A gente, você Otávio, temos uma parcela, se considerarmos que a União complementa a nossa parcela, é a maior do que a da União. Embora concordo com você, mas o recurso é federal, porque não cumpriu aquele limite mínimo. Foi declarado inconstitucional, irregular, ilegal, o decreto federal que levou os municípios a buscarem na complementação. É essa parte que a gente tem que ter o esmero, cuidado de não produzir algo que daqui a pouco os gestores, podendo sofrer sanções, ações de improbidade, tenho certeza, repito, vão levar na sua defesa que o tribunal entendeu dessa forma, que eles estariam a salvo, foram levados ao erro por uma posição nossa. É isso que às vezes me deixa profundamente preocupado, mas entendendo aqui, respeitando a opinião de Vossas Excelências. Também colocar o seguinte, o TCU ele foi bem didático, a competência é concorrente para fiscalizar o recurso. Qualquer gestor que se sentir prejudicado pela decisão do TCU, ele pode ir ao judiciário para dizer que aquela decisão do TCU é nula. Como pode ir para decidir, para questionar uma decisão. Porque o judiciário, ele não é órgão consultivo, né? Ele se manifesta sobre um determinado conflito. E tem uma outra questão que eu queria colocar, conselheiro Otávio, na linha do que Vossa Excelência falou e também tratando um pouco da questão da independência das instâncias. Foi muito colocado aí também na imprensa, aí também em decisão aqui desse tribunal, dizendo, olha, o STJ já disse que pode, Vossa Excelência até colocou aí, já disse que pode pagar honorário com esse recurso. Uma questão é o STJ dizer que pode. Outra coisa é a contratação que deu origem ao pagamento daquele honorário, ela ser legal ou não. Mas eu separei bem. Isso aí o STJ não está dizendo, olha, pode contratar por inegibilidade, pode pagar. A decisão sobre a contratação ela tem que ser discutida aqui. E nós estamos arquivando, inclusive, qualquer outro elemento de análise. Desculpe, mas só para... justamente, está bem entendido. É isso que a gente quer discutir aqui e que também é objeto da representação do Ministério Público, né? Tanto a contratação quanto a vinculação. Na representação, ela trata dos dois assuntos. Beleza. Fernando pediu. Intervenção, mas eu acho que nós vamos ficar girando em torno do mesmo ponto e com certeza nós teremos um breve espaço de tempo, um esclarecimento definitivo sobre o tema. Creio que já encerrou a pauta do conselheiro Sérgio, então trago o processo para relatar, o TCAL 4295 de 2017. Trata-se de pleito efetivado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio do seu presidente nacional, através do ofício 260 de 2017,
com uma série de apontamentos, desde questões de competências a questões de um cunho principiológico, visando buscar a extinção ou então a suspensão de instrução normativa editada por esta Corte de Contas, tombada sob o número 003 de 2016, que teve como escopo dispor sobre a realização dos serviços contábeis e jurídicos no âmbito da administração municipal alagoana. Os questionamentos feitos pelo interessado se dão em face da contratação de advogados e sociedade de advogados por pessoas jurídicas de direito público. Discorrido no ofício os pleitos questionados pelo interessado, que tratam acerca da organização político-administrativa brasileira, autonomia municipal, autonomia administrativa, princípio da não intervenção e, por fim, na competência deste tribunal, da premissa interpretativa-jurídica equivocada contida na Instrução Normativa número 03 de 2016. Em síntese, o requerente, discorrendo detalhadamente sobre os pontos acima mencionados no seu ofício, busca trazer a este debate que a Instrução Normativa não teria amparo constitucional nem infraconstitucional, justificando o seu pleito pelos prazos e exigências fixados na contestada instrução e trazendo ao nosso conhecimento que a Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, em aspas, se posicionou recentemente pela necessidade de aviar ação declaratória de constitucionalidade para garantir a uniformização dos julgados pelos tribunais pátrios, no que diz respeito à contratação de serviços de advocacia, conforme se verifica no parecer do presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais e ex-presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Justifica que esse posicionamento contribuiu para a análise da questão ora analisada, pois o Supremo Tribunal Federal, o STF, deliberará sobre a questão em decisão vinculante e de caráter erga omnes. Conclui dessa forma, discorrendo sobre, em aspas, a importância do concurso público para fins de provimento de cargos públicos, fecha aspas, mas ressalva que essa opção constitucional não tem nada a ver com a contratação de escritórios de advocacia, pugnando ao final, com base no disposto nas súmulas número 04 e 05 do Conselho Federal da OAB, como já discorrido no início do relatório, que este tribunal revogue a Instrução Normativa número 03 de 2016, ou ao menos suspenda seus efeitos até o pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal, o STF, na ação direta de constitucionalidade, a ADC 45. Recebidos autos por esta presidência e não sendo crível de distribuição por ausência de previsão regimental, os autos processuais foram devidamente evoluídos para a Procuradoria Jurídica deste tribunal, em que o digníssimo procurador-chefe adjunto se manifestou nos seguintes termos. Em aspas, firmada essas premissas, cumpre consignar que no ofício de folha 02 de 2010, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aduz que a referida autarquia federal ajuizou a DC, ação declaratória de constitucionalidade, tombada sob o número 45, que tramita sob a relatoria de Sua Excelência o ministro Roberto Barroso, visando obter da Suprema Corte a declaração de constitucionalidade de dispositivo constante da Lei nº 8666 de 93, que possibilita a contratação de escritórios de advocacia para defender os interesses jurídicos de municípios. Alega a autarquia interessada que os municípios têm autonomia para promover sua autogestão, de modo que os referidos entes federativos incumbe escolher o modelo que melhor se amolda ao seu modelo de gestão. Fundamenta seus argumentos nas disposições constantes dos artigos 10 e 11 da Constituição do Estado de Alagoas, a seguir transcrito. Artigo 10. O município, ente político-administrativo, autônomo, reger-se-á pela lei orgânica que adotar, respeitados os princípios estabelecidos pela Constituição da República e por esta Constituição. E está em grifo, município, ente político-administrativo, autônomo, reger-se-á pela lei orgânica que adotar. Artigo 11. A autonomia municipal será assegurada, inciso 1º, em grifo, pelo poder de auto-organizar-se mediante a decretação de sua lei orgânica. Eu vou me ater a ler apenas o que está grifado.
Explica ainda que, em aspas, que seria de bom norte suspender os efeitos da referida norma, ao menos até que haja um pronunciamento sobre o tema pelo pretório Celso, fecha aspas. É o relatório, passa-se a análise da questão posta. Da competência. A competência para análise do pleito efetivado pelo requerente, como já antes mencionado, entendo ser da presidência desta Corte, eis que não existe previsão regimental em sentido diverso, motivo pelo qual fixo esse posicionamento. Superado esse primeiro ponto de análise, passemos aos demais. Da admissibilidade.